Com grande alegria, o Cappuccino Cast já está na sua segunda temporada. Querido irmão, querida irmã, estamos com mais um episódio do nosso podcast Cappuccino Cast, diretamente da Central de Podcasts Evangelizar. E hoje, meu Deus, o coração arde, a alegria toma conta de mim e de todos aqueles que são franciscanos, ao saber que neste episódio vamos falar sobre a vida das Clarissas. Frei, você vai conversar com as Clarissas, mas elas não ficam enclausuradas? Pois então, a providência divina trouxe duas Clarissas para Curitiba. E por meio de um trabalho que elas têm que fazer, nós conseguimos fazer esta entrevista que você vai acompanhar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cappuccino Cast. E hoje recebo no nosso programa irmã Pia e irmã Ana Maria. Paz e bem? Paz e bem. Olha só. E para nós começarmos a nossa conversa, de onde que vocês são? Então, nós somos as Irmãs Clarissas de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Né? Estamos bem longe aqui, Bem de Curitiba, longe. mas a providência nos trouxe aqui, graças a Deus. Que bênção. E irmã Ana Maria, gostou de Curitiba? Sim, como não? Uma cidade acolhedora. Acolhedora, sim. E está conosco no nosso convento dos Freis Capuchinhos. Está sendo bem atendida? Sim, muito bem acolhida, muito bem recebida, sim. Estamos na família, né? Que bênção. Entre irmãos. Entre irmãos, né? Santa Clara, São Francisco, estamos ali juntinhos. Irmã Pia, lá no convento, no mosteiro, em quantas que vocês vivem? Nós somos 11 irmãs. 11 né? irmãs. Graças a Deus, estamos para receber mais uma vocação agora, no dia 8, dia da Imaculada Conceição. Olha se Deus só. quiser. A mais nova tem quantos anos? 35. Quem é? Sou eu. Por enquanto, né? Por enquanto. Vai entrar mais nova? Vai entrar uma mais nova. Que bênção, que bênção. E a mais idosa? 92 anos. 92. 93 anos, 90. né? Isso, corrija. 93, tem 61 anos de vida religiosa. É uma bênção para nós. Que bênção. E como é o nome da madre? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Gente boa? Gente, Muito boa. É para deixar vocês irem, né? É. Mas conta para o povo amado de Deus como que vocês saíram, né? Da clausura para poder se deslocar até uma outra cidade, quase do outro lado do país, Pois né? é. Considerando onde vocês estão. Bom, nós trabalhamos com velas, né? Artesanato em velas. Não só artesanato, mas também velas litúrgicas, sírio-pascais. Né? A gente produz bastante vela lá. E a gente conseguiu adquirir uma máquina de velas, uma máquina de talhar velas, né? E aí a gente conseguiu aqui em Curitiba. Né? Compramos a máquina e aqui nós viemos para fazer um treinamento nessa máquina, para que a gente pudesse, quando a máquina chegar lá, a gente conseguir operar direitinho e começar a trabalhar, se Deus quiser. Então, o treinamento foi aqui, né, em Curitiba, e nós tivemos que nos deslocar até aqui, né, e recebemos a acolhida dos nossos irmãos capuchinhos. Isso. Irmã Ana Maria aprendeu? sim. Sim. Já dá para ensinar as outras irmãs? Acredito que sim. Irmã, conta um pouquinho para nós. O que te motivou a entrar na vida contemplativa e do carisma de Santa Clara? Bom, a princípio, nem eu acreditava que seria uma irmã de clausura. Né? Sempre gostei de viajar, de andar muito. Né? Nunca passou na minha cabeça de ser uma religiosa, de ser uma freira. Mas fui convidada a participar de uma profissão religiosa. Né? Antes eu fazia parte da renovação carismática, né? Fazia parte de uma comunidade de vida apostólica. Qual cidade? Natal. Natal. Eu sou natural de Natal. Né? Eu fazia parte da comunidade Maria Mater. E eu trabalhava, na época, na Telemar, né? Que é Oi. E eu fui até Caicó, a cidade de Caicó, no mosteiro, porque eu tinha o transporte e levar o pessoal da comunidade de vida para essa profissão religiosa. E quando cheguei lá,
achei muito bonito a vida religiosa, o pessoal, as irmãs, né? E eu acho que ali foi o primeiro chamado, mas me esquivei um pouco, né? E assim fui. Uma das minhas amigas, uma amiga de infância, se encantou e eu fiz de tudo para ajudá-la. Comecei a procurar finais de semana para levá-la para o mosteiro, né? A desculpa era que eu tinha o carro, eu trabalhava, eu tinha o carro, então no final de semana eu levava ela para o mosteiro. Então eu acredito que isso tenha sido um jeito que Nosso Senhor fez para me chamar até lá. E eu ia, levava ela no final de semana, ela como vocacionada, e ela entrou. Com um ano depois, estava eu entrando no mosteiro. Olha só. Né? Ela entrou também? Ela entrou, sim. E no dia que ela entrou, com um mês depois, eu pedi a madre para ser acompanhada. Né? E todo mundo, inclusive a minha mãe, disse que era só empolgação, que eu estava sendo... Fogo de palha. Estava sendo fogo de palha, estava sendo... como é que se diz? Induzida por ela, estava sendo... Agora fugiu a palavra, mas como se eu tivesse... Na onda. na onda dela. Na onda. Isso, exatamente. Ela tá indo, eu também vou. Isso. Mas não, eu achei que era aquilo que Nosso Senhor estava me chamando. E eu fui acompanhada durante um ano. Com um ano depois eu entrei e todo mundo disse que ela apenas foi abrir caminhos para mim. Porque quando eu entrei, com 4 meses depois ela saiu e eu até hoje estou lá. Estou aqui. Há quanto tempo já? Há 21 anos. 21 anos. 21 anos. Que bênção. E a irmã Pia, que história é essa? Já foi da televisão, já trabalhou com televisão e entrou para o mosteiro? Pois é. Eu fiz faculdade de comunicação social, né, com habilitação em rádio e TV. Então, minha vida, eu costumo dizer que minha vida estava muito bem arrumada, né? Estava fazendo faculdade, estava trabalhando, estava tudo certo. E eu gostava muito da área de comunicação. Até hoje eu sou muito apaixonada por essa área. Tá se sentindo em casa. Estou me sentindo em casa aqui. E aí, né, eu também fazia parte da renovação, né? Fiz parte de mais de 14 anos da renovação carismática, desde criancinha. E sempre trabalhei muito na igreja, desde criança. E também fiz parte do Ministério de Comunicação, né, e tudo mais. Mas aí, num determinado momento... Nosso Senhor falou um pouco mais alto, né? E me convidou à vida religiosa, né? No momento, sim, foi muito impactante para mim, porque eu achava que a clausura era totalmente incompatível com a vida que eu levava, né? Porque gostava muito de missão, gostava muito dessa área de comunicação, e a clausura me parecia algo impensável. Mas eu costumo dizer que Nosso Senhor faz assim, Ele usa um pouco de violência assim, com a gente, né? E aí a palavra dele falou um pouco mais alto, né? Numa vigília que eu fiz. Esse chamado me veio muito forte. E aí um dia eu fui convidada para ir para um grupo de oração que ficava lá no Santuário de Santa Clara, que fica logo ao lado do mosteiro lá. Eu sou da cidade de Mossoró, mas não conhecia o mosteiro ainda. E quando eu fui nesse grupo de oração lá no seminário, conheci o mosteiro, né? E aí lá eu senti que realmente era ali o lugar que Deus me chamava a me doar completamente, né? Eu estava quase terminando a faculdade de comunicação, faltavam 2 períodos. Meu TCC estava quase pronto. Mas aí eu deixei a faculdade, deixei o trabalho e entrei no mosteiro, né? Meu professor ficou louco, meu orientador ficou louco. Mas aí deu tudo certo e eu estou já há 10 anos, mais de 10 anos no mosteiro. E dentro do mosteiro você consegue trabalhar com comunicação, algo assim? Porque a gente tem uma ideia que é muito isolado, uma coisa bem privativa. Eu costumo dizer que Nosso Senhor, quando Ele nos dá os dons, Ele não tira, né? Então, Ele vai aproveitando os nossos dons, os nossos carismas, onde quer que a gente vá. Então, no mosteiro, né, eu também pensava assim, meus dias de comunicadora acabaram, né?
e não, né? Na verdade, desde que eu entrei no mosteiro, logo assim, nos primeiros anos, já comecei a ajudar no mosteiro. A gente tem, cara, a gente vive numa vida de clausura, mas a gente tem a forma de se relacionar com as pessoas de fora, né? E uma dessas formas são hoje os meios de comunicação, né? Então a gente tem um Instagram, Qual é? que é Clarices Mossoró. Então sou eu que administro o Instagram, né? Então aí eu produzo os vídeos lá para o Instagram e as fotos e tudo, né? E o Nosso Senhor vai aproveitando esse carisma que ele me deu e que está muito enraizado assim na minha vida. E lá também a gente consegue atender pessoas, né? Porque tem muita gente que pede oração lá pelo Instagram, então a gente vai Legal. atendendo, vai conversando um pouco, né? Vai encaminhando também, às vezes, as vocações que chegam lá, né? Pedindo informação sobre a nossa vida. Lá eu gosto muito de produzir vídeo que fala sobre a nossa vida, mostrar um pouco, né? Porque muita gente não conhece um pouco a nossa realidade, né? Então o Instagram serve também como essa ponte entre nós e as pessoas de fora, para que as pessoas também vejam a beleza da vida contemplativa, né? A beleza da vida de clausura, né? É claro que tem coisas que é muito própria nossa e a gente preserva, mas tem coisas que a gente precisa mostrar um pouco as irmãs rezando e um pouco da nossa rotina, para que as pessoas vejam que a nossa vocação é uma vocação muito específica, muito bela, né? E muitos corações podem ser tocados também a vir também participar dessa nossa vida, né? E mesmo aqueles, no caso, que não são meninas, que queiram participar da nossa vida, mas também que possam ver que na igreja há essa vocação contemplativa que fica assim como que a base, né? Que vai levando, que vai sustentando a igreja pela oração, pela contemplação, né? E falando em rotina, como que é a rotina lá, Ana Maria? Bom, nossa rotina, nós acordamos às 5 da manhã, né? Rezamos a laudes, a primeira oração, as laudes, né? Oferecemos o dia, né? As laudes é o oferecimento do dia. Após laudes nós temos a Santa Missa, né? Fazer um resumo. A Santa Missa, depois temos o café da manhã, depois os trabalhos, e nós rezamos às 7 horas canônicas, né? Nós contemplativas costumamos rezar às 7 horas canônicas. Então, nos reunimos às 11h30 para rezar as horas médias novamente. Meio-dia, almoço, aí serviço doméstico, 1 hora de descanso. Depois, à tarde, voltamos para trabalho. Nesse intervalo, tem adoração, tanto pela manhã como à tarde, tem a escala de adoração, 1 hora de adoração, Santíssimo. Aí, à tarde, 5h30, às 17h30, tem vésperas, o Santo Terço. Às 18 horas é a colação, é o jantar. À noite temos 1 hora a gente chama de recreio, que a gente vive com silêncio. Então, dia a dia, a gente não conversa, a gente não tem conversa, né? A conversa da gente é nesse horário. A gente tem 1 hora que é o recreio, a gente chama de recreio. Então, a gente trabalha em oração, em silêncio. Vocês ficam em silêncio até a hora do recreio. Até a hora do recreio. A fala é só nas orações para Deus, direcionando para Deus. Isso, a gente fala o estritamente necessário, né? Lógico, você vai fazer um trabalho, você vai ensinar o trabalho para outra pessoa, você precisa conversar, falar alguma coisa, mas não conversa. Você explica alguma coisa, mas não conversa. Conversa mesmo só na hora do recreio. O dia todinho é de silêncio. Então, à noite temos as completas e às 9 horas nos recolhemos. Para acordar às 5 da manhã no outro Acordar dia. às 5 horas da manhã. Essa é a nossa rotina. E é fácil ficar sem falar? No começo é um pouco difícil, né? Mas depois a gente se acostuma e chega até, por incrível que pareça, chega até a sentir falta. Olha A só. gente chega até a sentir falta. Quando a gente tá longe, a gente até sente falta.
É, porque agora nós estamos falando bastante aqui, né? É, a gente senta até... Vocês estão falando toda a cota do ano. É, a gente Que bonito. até assim, eu acho que quem vive é que entende, né, assim, a vida de assim, as irmãs não gostam de falar, não, porque realmente a gente... mas o porquê? Será que é preciso mesmo ficar esse silêncio todo? Mas é porque a vida contemplativa, o claustro, é justamente o local que a gente tem do encontro com Deus. Tá? Não que quem esteja fora não tenha esse encontro com Deus. Não é isso que a gente diz. Tem um encontro com Deus quem está fora. Mas a vocação da gente é essa, é estar diretamente na escuta com Deus. É um encontro mais íntimo. Isso. Se você está com muito barulho, você não escuta. Quanto mais silêncio você faz, mais fácil de você escutar. Né? O seu ouvido fica mais sensível à escuta. Né? Então, se a missão da gente é rezar pela humanidade, então as necessidades do mundo, a gente precisa escutar mais Deus para poder oferecer mais, né? Então, essa é a necessidade do silêncio. O silêncio é um valor. Exatamente. O silêncio é um valor. E, irmã Pia, a questão da vida contemplativa é algo que não nasce com Santa Clara, já vem antes. Mas qual o diferencial que Santa Clara apresenta? Olha, Santa Clara era uma mulher muito livre, né? Isso a gente vê muito nos escritos dela. Então, há pessoas que falam assim, foi imposta uma vida de clausura clara porque não havia outro meio para as mulheres. E nós clarissas temos uma visão totalmente diferente disso, né? A gente vê pelos escritos dela que essa vida contemplativa estava enraizada nela. Então, e ela vivia isso de maneira muito livre, né? Eu acho que o grande diferencial dela é, primeiro, a questão da fraternidade, que é muito forte no nosso carisma. É viver uma vida contemplativa em fraternidade, né? E segundo, além dessa questão da fraternidade, porque, assim, existia a vida beneditina, já. Existia a vida agostiniana, mas as irmãs viviam a sua vida contemplativa e depois cada um no seu lugar. A vida de clarissas, hoje está muito em voga a questão da sinodalidade, né? Então, a nossa vida já nasce assim. Certo. Né? Então, nós somos contemplativas, mas somos contemplativas em fraternidade. É tanto que, para Santa Clara, embora ela tenha recebido o título de abadesa, nunca houve essa diferenciação. Né? Em comunidade, não. Ela era a menor das irmãs. Então, ela servia as irmãs, ela ajudava aquelas que estavam enfermas, ela lavava os pés daquelas que iam fora do mosteiro para pedir e voltava cansada. Né? Então, ela mesma era a menor das irmãs. E quando ela escreve para Santa Inês, ela vai falar exatamente isso. Clara, ínfima serva, a menor das irmãs. Ela vai colocar diversas palavras assim quando se relaciona a ela. É tão interessante quando ela fala para Inês, ela fala serva, ela fala você é a rainha, princesa, você... Ela coloca diversos adjetivos grandiosos para Inês, mas para ela usa sempre o adjetivo de serva. Ela é a serva, a menor das Inês servas, era uma né? irmã do outro convento e Clara era como uma abadesa. Isso. Inês é da Boêmia, né? Inês de Boêmia. Então, ela era uma mulher nobre que estava fundando um outro mosteiro com a supervisão dos frades lá em Boêmia e se comunicava com Santa Clara por cartas, né? Elas nunca se conheceram pessoalmente, mas se comunicavam por cartas. E Clara era a grande referência do movimento franciscano feminino daquela época, né? Então, Inês tinha Clara como, digamos assim, a amada geral, né? Daquele momento, para usar a linguagem de hoje. Mas ela mesma se colocava como serva, né? Como serva. Então, isso é muito forte. A gente vive a vida contemplativa como serva umas das outras em fraternidade, né? Além disso, eu acho que uma das grandes diferenças também naquela época e nossa ainda hoje é a questão da pobreza, que é muito forte no nosso carisma franciscano e que não era tão forte na vida monacal naquele momento, né?
Então, Clara, ela traz esse carisma franciscano para dentro da vida contemplativa. Embora a gente fala, havia uma ficção jurídica por fora, né, o título de abadesa, mosteiro, né? Então, se pensava assim que o mosteiro de Clarissas era muito parecido com a vida beneditina, mas dentro era uma vida franciscana, né? Dentro era a vida franciscana. Então, pobreza, eh, essa simplicidade da vida franciscana que nosso pai tanto desejou, né? A gente vê os escritos dele para Santa Clara, né? Que as irmãs nunca percam esse momento, nunca percam essa vida de pobreza, né? E Francisco insiste muito nisso para Clara. E ela vai colocar esse pedido dele no coração da nossa regra, vai colocar isso no testamento, né? Como algo que ela deixa para as irmãs. Né? Então, a vida de fraternidade e a vida de pobreza é o que faz a grande diferença na nossa vida contemplativa franciscana. E a gente olha como uma grande diferença ainda hoje de todas as outras ordens, né? Cada um tem o seu carisma na igreja, cada um tem o seu espaço, mas a nossa vida clariana é regida por isso, né? A pobreza e a fraternidade. Além, é claro, da vida muito forte de contemplação a Cristo Eucarístico, que vem muito de Clara, né? A gente vê nas iconografias de Santa Clara, ela sempre com o ostensório, né? Então, não só porque teve aquele episódio do Sarraceno, né? Que ela é expulsa com o poder do Cristo, ali naquele momento, liberta a cidade de Assis, que até hoje se comemora esse dia lá em Assis, né? Como dia da libertação da cidade, mas também porque a vida dela era uma vida eucarística. Então, por isso que todas as nossas casas de Clarissa, todos os nossos mosteiros, nós temos adoração diária, né? Então, as irmãs diariamente estão se revezando ali 1 hora. Às vezes, à noite, a gente tem adoração noturna também. Então, a gente vai rezando, sempre colocando a humanidade, a Santa Igreja, diante do Cristo Eucarístico. Irmã Ana Maria, por que vale a pena ser Clarissa? Através da tua fala, acredito que você possa tocar muitas meninas que estão nos ouvindo. Olha, eu acredito que vale a pena ser Clarissa. Primeiro, tem que ter a vocação, né? E assim, Frei, quando se doa a Cristo, assim, eu não sei explicar, assim, não é uma troca, tá? Eu me dou a Cristo para Cristo se doar a mim. Ele se dá independente de que ele é fiel, independente de que eu seja fiel. Ele se dá a mim, independente de que eu me dê a ele. Mas a partir do momento que eu me dou a ele e sem reservas, eu acho que se atinge uma... Não vou dizer que uma felicidade plena, porque eu acho que a felicidade plena só na eternidade, entendeu? Mas, assim, eu acho que é questão mesmo de... Eu acho que é vocação. É uma realização. Eu acho que quem tem a vocação do matrimônio só se realiza no matrimônio. Sim. Quem tem a vocação de mãe só se realiza sendo mãe. Então, eu acho que é assim, o senhor é frei franciscano. Se o senhor fosse um diocesano, o senhor não estaria realizado como pessoa por não ser franciscano. E é o coração que dá essa resposta. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso que vale a pena ser Clarissa. Essa essência de... Não tem seguir, palavras. não tem. De seguir de Cristo, assim, o Cristo pobre, o Cristo... É se doar.
sabe, se doar pela humanidade. E vocês são como esposas de Cristo? Exatamente, como esposa de Cristo. Essa espiritualidade das clarissas, das monjas, de ser como é que é? É uma Responsabilidade. responsabilidade. Isso, de Cristo, responsabilidade, né, de Cristo. Eu acho que a vida religiosa é esposa de Cristo, né? A igreja é esposa de Cristo. Mas a vida contemplativa mais ainda, mas é totalmente, né? É tanto que a profissão religiosa, a gente se casa com Cristo, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos, né? Mas a partir do momento que a gente faz a profissão, né? A gente é retido o batistério da gente e a gente não pode. É como se fosse quando a gente vai ter o matrimônio, a gente não retém o batistério. Do mesmo jeito é a profissão religiosa, é retido o batistério. Então é um casamento. Um casamento. É um casamento. E nesse casamento temos alegrias e tristezas. Sim. O que podemos dizer das maiores alegrias, desafios dessa vida contemplativa francisclariana? Sim. Bom, é como a gente estava usando essa analogia do casamento, né? Então, de fato, a gente tem... Teu esposo não dá problema, isso é fato. Essa é a parte melhor que tem. Bom, então a gente tem a segurança de que ele é um esposo sempre fiel. Isso. É um esposo sempre fiel, um esposo que se dá, né, cada dia a nós de maneira plena, né? Um esposo que se deixa conhecer, né? Eu acho que uma das coisas mais belas do nosso... A gente fala, assim, de um matrimônio espiritual. É tanto que, como ela estava falando da profissão, né? Então, no rito de profissão perpétua, a irmã vai coroada de espinhos, recebe a coroa de espinhos para dizer que ela se configura ao Cristo crucificado naquele momento, que é seu esposo. Ela recebe a aliança, o anel, sinal dessa aliança com Cristo, assim como os esposos trocam as alianças, né? E, então, toda essa simbologia da própria o rito de profissão é para dizer, né, que nós agora somos para ele e ele é para nós, né? Então, as alegrias são inúmeras. Existem momentos de dificuldades, como toda vocação, certo? Então, existem os desafios da vida fraterna, porque a gente costuma dizer assim, a gente não se escolhe, né? A gente escolhe o esposo e ele nos escolhe, mas as irmãs a gente não escolhe. Então, claro, cada um tem a sua vocação. Então, a gente tem os desafios próprios da vida fraterna, que é normal em qualquer lugar, né? Mas a gente começa a compreender, primeiro, a outra está ali porque é chamada tanto quanto eu. Então, a irmã é um dom, assim como eu sou um dom para a comunidade. Além disso, a gente tem a alegria de saber que mesmo em meio a dificuldades, nós não estamos sozinhas, né? Nós temos um esposo que nos acompanha, que nos segura, nos leva pela mão. E mesmo em meio a dificuldades, uma das coisas que a gente sempre fala, isso é muito próprio nosso, né, da vida das Clarissas, é saber que a gente vive uma vida de reparação, de expiação. Por quê? Porque quando a gente... Isso nossa mãe Santa Clara fala muito, do seguimento ao Cristo pobre, humilde e crucificado, né? Então, a gente não pode querer desposar um Cristo que é pobre, humilde e crucificado, viver uma vida de grandes regalias e de grandes, digamos assim, alegrias passageiras, né? Então, não, nós somos chamados a seguir esse itinerário que o Cristo seguiu. Isso significa também subir ao Calvário, muitas vezes. Isso significa também passar pelos sofrimentos. Mas passar pelos sofrimentos oferecendo as nossas dores, os nossos desafios, assim como Cristo se ofereceu pela igreja e pela humanidade. Nós, como esposa dele, precisamos também seguir esse itinerário. Nós sofremos, passamos por dificuldades, oferecendo tudo isso diariamente pela igreja, pela santificação da igreja, pela santificação da humanidade, né? E nisso a gente encontra uma alegria. Isso pode ser meio contraditório, né? Como é que acha alegria no sofrimento, mas é exatamente isso, né? A gente encontra alegria em saber que nós somos como que uma oferenda
né, para que a igreja possa também crescer em santidade, para que a humanidade possa crescer em santidade, né? Essa é a nossa missão. A vida contemplativa é como esse para-raio, a gente diz, né? Porque por meio das vossas orações nós temos todo o sustento da fé. E é bonito de ver, por exemplo, com Santa Teresinha, que é padroeira das missões, mas nunca saiu do convento, do mosteiro, né? Mas justamente porque é essa oração que impulsiona e que nos faz seguir adiante. Mas hoje vocês têm o microfone, vocês estão aqui nesta central de podcasts, também já estivemos agora há pouco na TV, né? E qual seria uma grande mensagem, irmã Ana Maria, que a vida clarissa, que esta vida contemplativa pode gritar ao mundo, dizer ao mundo? Eu acho que a grande mensagem que fica, pelo menos aqui, bate no meu coração, é amar mais. Amar mais. Amar mais. Né? É olhar o outro com mais compaixão, com mais amor. Tá? E ver, olhar com os olhos de Cristo. Como seria olhar com os olhos de Cristo? Eu vejo assim, um olhar de compreensão, né? Tentar compreender. Eu acho que o grande problema do mundo hoje gira em torno de falta de amor, né? O egoísmo, a falta de compreensão e de amor. Então, pelo menos aos meus olhos, de como Clarissa, eu acho que se o mundo amasse mais, a começar de mim, seria um mundo melhor. E para as jovens que estão nos escutando? Eu acho que a gente fala muito que a vida contemplativa é como se fosse uma antecipação daquilo que nós viveremos plenamente no céu. Então, falando para a nossa vida, trazendo para a nossa vida de Clarissa, né? Eu acho que as jovens podem ver no nosso carisma exatamente isso. A gente vive aqui porque a gente faz a oração da igreja. A igreja nos confia a oração, né, da igreja com as 7 horas canônicas. Então, a gente recita aquelas orações em nome da igreja, né? Então, nós, contemplativas clarissas, nós tentamos viver aqui aquilo que plenamente nós vamos viver no céu. Então, as jovens que estão vendo assim esse mundo aí fora e vivendo às vezes de maneira muito efêmera, com as coisas muito imediatas e muito passageiras, né, muito descartáveis, como fala muito o Papa Francisco. Então, elas podem olhar para a nossa vida, ver uma vocação que sobrevive há mais de 800 anos, né, em contínua reforma, né, porque a gente está sempre se renovando, nosso Senhor nos chama a nos renovar a cada dia, mas um carisma que perdura mais de 800 anos. Então, não é uma coisa que chega hoje e amanhã já não existe mais. Mas é um carisma que nasceu do coração abrasado de Francisco e Clara, desses 2 jovens lá na Idade Média, que perdura em nossos corações, né? Esse desejo de seguir o Cristo pobre, humilde, crucificado. E esse carisma vai levando a igreja, vai segurando a igreja na sua parte, vai segurando, até o dia que a gente vai viver isso plenamente no céu. Então, para mim, acho que a grande mensagem da nossa vida é essa. Mostrar para o mundo a perenidade das coisas, né? Mostrar para o mundo que nosso Senhor é aquele que permanece, não aquele que passa, como as coisas do mundo passam tão rapidamente, né? Então, as jovens podem olhar para o nosso carisma e ver na pessoa de Clara, na pessoa de Francisco, esses jovens que se doaram completamente, né, e viveram aqui na Terra, né, de maneira plena a sua vida, a sua vocação, até chegar a viver isso de maneira completa no céu, né, a ver o Cristo, né, face a face. E é isso que nós esperamos, né? A nossa vida aponta para o céu. Esse é o maior convite para as jovens, né? Eu queria ficar conversando com vocês por mais tempo, mas eu vou fazer de propósito
fechar nossa conversa agora, Uhum. porque eu espero ter uma parte 2, parte 3, Eita. lá diretamente de Mossoró. Não tem a possibilidade? Tem Tem, né? Imagine a possibilidade, sim. madre junta ali, Exato. fazer por videochamada, porque Uhum. eu tenho certeza que quem acompanhou esta nossa conversa ficou edificado, ficou edificada com a vossa presença aqui conosco, mas também com as palavras que vocês nos transmitem. E, em agradecimento a tudo isso, peço também uma mensagem final de cada uma. Para fechar, eu acho que o nosso grande convite, né, é de que as pessoas olhem para a vida de Clara, olhem para a vida de São Francisco, né, e vejam com que amor eles se doaram para Deus. Né? Eu acho que nós precisamos, porque às vezes a gente tem tantas referências hoje no mundo, mas referências que não nos edificam, que não nos levam para Cristo. E nós precisamos. Tem muita gente que fala assim que até os padres da igreja falavam assim, a gente quando vinha uma nova pessoa para religião, né, para ser católico, não apresentava diretamente o evangelho, porque eles podiam não compreender bem. O que eles colocavam? A vida dos santos. Porque os santos viveram o evangelho na sua vida. É o evangelho encarnado, né? Então, olhem para a vida de Clara, olhem para a vida de Francisco e vejam esses grandes luzeiros que a igreja nos dá, né? E para dizer assim que eles, como jovens, se doaram completamente a Cristo e nós podemos fazer isso também, né? A santidade é possível e existem diversos carismas na igreja, a igreja tem lugar para muitos, né? Mas que os jovens e as jovens encontrem seu lugar na igreja, né? E vejam na pessoa de Clara e Francisco esses exemplos de homem e mulher que se doaram completamente a Deus. Porque vale a pena, vale muito a pena ser de Amém. Deus. Irmã Ana Maria, que é tímida, mas conseguiu tranquilamente falar. Pronto, aproveitando a deixa da irmã Pia, né, é exatamente isso, dizer para o jovem que, mesmo no mundo de hoje, é possível ser santo. Tá? Não precisa ser santo com coisas extraordinárias, não. Tá no ordinário, no dia a dia, coisas simples. Com humildade. No dia a dia mesmo, de ajudar o outro, sendo simples, amando. Sendo você mesmo. E não se deixando levar pelas coisas que o mundo tanto engana, né? Porque, infelizmente, tem muita coisa obscura, né? Por aí que engana. Como a irmã Pia falou, né? São coisas passageiras, são alegrias passageiras. É possível viver a juventude, viver a alegria, servindo a Deus. Nem sempre é necessário deixar tudo. Você pode servir a Deus trabalhando, estudando, mas não deixe de servir a Deus. Amém. Só isso. Gratidão mais uma vez por terem aceitado o convite. Leve meu abraço à vossa madre, né, que concedeu a autorização, ao bispo também, a toda a vossa comunidade. Contem com as nossas orações, esperamos que vocês também continuem rezando por nós. E, como eu disse, em breve faremos outro podcast também, tá bom? Nós agradecemos, Frei, né? E assim, como o senhor disse, né? Eu sou um pouco tímida, mas
aos pouquinhos, né? Espero ter passado a mensagem, né? Com certeza. Que tem que passar. E agradecemos a acolhida, né? Em nome da nossa comunidade, Uhum. né? Em nome da Como é o nome do mosteiro? Mosteiro Fraternidade São Francisco de Assis, Uhum. né? E a gente não falou, né? Mas nós fazemos parte de uma federação, né? Uhum. Nós temos a Federação Sagrada Família, né? Somos 18, né? 18 mosteiros no Brasil. No Brasil. 18 mosteiros de O detalhe é Clarissa. que nós somos o único mosteiro de Clarissas no Brasil que tem como padroeiro São Francisco. É o único. O único. Olha lá, viu? Né? Então, nós temos também nossas irmãs aqui no Paraná, em Cascavel. Cascavel. Né? Então, um abraço a todas. Isso. Paz e bem para todos. Paz e bem. Paz e bem. Muito obrigado pela acolhida, né? Nossos irmãos capuchinhos, nós estamos em família, né? Então é uma alegria para nós estarmos aqui. E esse foi mais um episódio do nosso Caputino Cast, com o episódio A Vida das Clarissas. E justamente eu, Frei David, conversei com as Clarissas, Ana Maria e Irmã Pia, duas Clarissas do mosteiro de Mossoró, Rio Grande do Norte, mas que se fizeram presentes aqui conosco, dando esse testemunho de vida, esta partilha. Espero que você tenha gostado. Então, curta, comente, compartilhe, salve esse podcast, manda aí para uma jovem, quem sabe que possa ser também uma Clarissa. E é claro, visite os outros podcasts da nossa central de podcasts, da Evangelizar. Espero você no próximo episódio, que com certeza será maravilhoso, como este também assim o foi. Um grande abraço, Deus te abençoe, paz e bem.